vamos ler lá em Colossenses, como temos feito. Eu vi aqui hoje um cartãozinho do Edilson e Maria de Fátima, estão lá no fundo, né? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, viu, Edilson? Que Deus te abençoe, muito bem-vindo. O Marcos já está com a família já há muito tempo, já é de casa, que coisa boa. Raíssa também é de casa, que coisa boa. Outros aí, hoje eu vi a Mary e o Chiol, graças a Deus, que bom, Chiol, que você está com a gente. Tiago, Miriam, vocês estavam demorando para voltar, viu? Só passou 2 semanas, faça isso menos assim, distante, tá? Dona Marlene, que alegria recebê-la. A senhora é dessa casa aqui, viu? A senhora está em casa e, faça isso mais vezes. Dona Marlene, Deus abençoe a senhora e o esposo seu, peraí que eu vou lembrar, Osmar, aí lembrei, seu Osmar, coisa boa. Tiaguinho, tudo bem? Felipe? Vamos então ler a palavra do Senhor lá no livro de Colossenses, capítulo 1 ainda, nós leremos do verso, eu vou dar uma sequência do verso 4, mas ainda aí no verso 1, capítulo 2. Encontraram? Capítulo 2 de Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2. Eu falei capítulo 1 ainda, mas na verdade capítulo 2. 2:1. Diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. O apóstolo Paulo demonstrou o seu carinho e a sua atenção às igrejas que ele plantou e às igrejas que irmãos em Cristo plantaram. É o caso da igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses. Paulo se gastava, Paulo se dedicava em amor à igreja. E ele diz assim no verso 1, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Aqui, os estudiosos apontam que essa palavra luta aqui por vocês, ela se dá através da oração, lutando para que essa igreja pudesse ser fortalecida. E mais, ele vai citar as pessoas crentes, a igreja que compunham a região, tanto de Colossos como de Laodiceia, cidade próxima. A região ali parece como o nosso Triângulo Mineiro, né? Uberlândia, Araguari e Uberaba. Lá era Colossos, Hierápolis e Laodiceia. 3 cidades. Colossos, uma cidade onde a igreja estava plantada. No contexto aqui, Paulo vai dizer, eu estou envolvido com vocês, eu estou preocupado com vocês e eu me esforço. Tem sido grande a minha luta, a nossa luta por vocês. E ele vai dizer no verso 2, faço isto para que o coração deles seja consolado. Essa carta foi lida em Colossenses, na igreja de Colossos, e ele está dizendo, anuncie que eu estou preocupado e orando pelos irmãos que moram em Laodiceia. Olha só que interessante, né? A preocupação do apóstolo Paulo com aquela região, com aquele contexto. No verso 3, o mistério de Deus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Domingo passado nós falamos a respeito, quem é o mistério de Deus revelado? Cristo Jesus. Em Cristo está toda os tesouros ocultos.
Através da pessoa de Cristo, o homem pode receber conhecimento, discernimento. E nesta noite, eu vou me ater do verso 4 ao verso 7. Mais uma vez eu vou ler, diz assim: digo isso a vocês para que ninguém os engane, com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês, a firmeza da fé que tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Vamos junto ao verso 8? Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu li até o 8, vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa edificar nossas vidas por meio da leitura da tua palavra, Pai. Deus, que o Senhor possa trazer ao nosso coração desejo em cada dia mais parecermos com o Senhor. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para que nós saiamos não apenas, fiquemos no contexto religioso, mas sejamos edificados pelo Teu Espírito, sejamos renovados pelo poder do Teu Espírito. Trabalhe em nossas vidas, Senhor, inquiete o nosso coração a buscarmos mais e mais um crescimento na nossa vida, que glorifique o Senhor no nosso casamento, na nossa família, na igreja, na sociedade, para a glória do Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós temos um contexto aqui que nós já temos trabalhado já há algum tempo. Paulo preocupado com a igreja, ensinando a igreja. Paulo vai trazer várias orientações. E quando chega aqui no capítulo 2, depois de dizer que ele tem lutado, e essa expressão lutar aqui é mais do que apenas o esforço que ele tinha físico. Eu falei essa semana que Paulo deveria ter as costas cheias de quiloides, aquelas marcas das cicatrizes que os açoites que ele sofria marcavam a sua pele. E ele demonstra agora no capítulo 2 que ele não é somente um homem de ativismo, ele é um homem de oração. Ele é um homem que se gasta na presença de Deus, se esforçando para que mesmo que ele não esteja presente, ele sabe que o Deus da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo, ele se faz presente no meio do seu povo. E Paulo ora dizendo: Senhor, abençoe, edifique, guarde a igreja que está em Colossos, a igreja que está lá em Filadélfia, ou melhor, em Laodiceia. E essa palavra, ela vai nos trazer depois, a partir do verso 4, alguns aspectos que nós vamos notar a respeito de características da igreja cristã, da igreja do Senhor Jesus. Características que demonstram a veracidade do testemunho de uma igreja. Nós vivemos uma época tão complicada, que a igreja cristã, ela perdeu essa referência de ser uma igreja onde, de fato, as Escrituras estão no centro. Nós encontramos de tudo hoje em dia. E nós temos que buscar de todas as maneiras, voltarmos para as Escrituras Sagradas, para sermos uma igreja verdadeira de acordo com a perspectiva das Escrituras. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso esforço. E eu convido você a observar comigo o verso 5. Olha o que diz o verso 5. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo Jesus. Então eu vou destacar nessa noite 5 aspectos da igreja, 5 aspectos da igreja verdadeira. Poderíamos falar outros, mas vamos abordar 5. Um primeiro aspecto a respeito da igreja verdadeira em Cristo Jesus
ela demonstra, ela apresenta disciplina. Olha que interessante. Paulo escreve aqui no verso 5, você está com a sua Bíblia aberta aí? É bom que você sempre grifa, depois você pode ler em casa. O verso 5 diz assim: eu não estou presente não, eu estou ausente, contudo, eu estou alegre. Por que Paulo está alegre? Olha só o que diz agora o verso: estou alegre, alegrando-me e verificando. Olha só, ele está não só alegre porque ele ouviu falar, mas ele está vendo, ele está recebendo notícias que eles estão o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Aqui na minha está o quê? Como é que está na atualizada, a nova Almeida atualizada? É boa ordem, verificando a boa ordem, tá assim aqui na tela? De vocês, boa ordem de vocês. Essa palavra, ela é uma palavra do contexto militar. Paulo olhou para a igreja e disse assim: vocês entenderam o evangelho. O evangelho não é para pessoas que é desregrada, sem compromisso com nada, relapsa. O evangelho, a igreja verdadeira de Cristo, ela tem disciplina. E ele vai comparar, olha só que interessante, a expressão aqui, ordem, é quando um pilotão, né? Quem já foi do exército aí, Machado? O pilotão está tudo alinhado, um atrás do outro, Cade, não é assim? E aí o que acontece? Essa ordem, ela é mantida. E se tiver diante de uma situação onde um comandante dá a palavra, só a partir da voz do comandante que esse pelotão marcha, que esse pelotão anda, que esse pelotão muda de sentido, somente com a ordem daquele que está no comando. Paulo vai dizer: vocês estão de fato preocupados em manter essa ordem. O que é essa palavra no português que não traz muito o todo aí? Essa disciplina, essa responsabilidade assumida, essa posição de submeter-se à ordem de alguém, à ordem de um superior. E quem é esse superior que Paulo está destacando que a igreja está obedecendo? Eles estão obedecendo porque eles têm fé em Cristo Jesus. Essa relação, amados, para nós é importante. Às vezes nós vamos caminhando a vida cristã e vamos achando que pode ser de qualquer maneira. A igreja verdadeira, a igreja quando demonstra que de fato é a igreja do Senhor, ela tem uma vida disciplinada. Ela precisa aprender a disciplina, e se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é viver uma vida disciplinada. Irmãos, nós vivemos um contexto onde a falta de padrão tem corrompido todas as áreas da sociedade, começando dentro de casa. E a realidade para a igreja é, uma igreja precisa estar posicionada, alinhada, em prontidão a cumprir o chamado do Senhor, a ordem que vem do Senhor. E é interessante, porque uma tropa alinhada em ordem, ela está em prontidão, ela está aguardando, ela não está cochilando, né? Ela não está, digamos assim, distraída. Me lembro do Urias. Ei, Urias, o que ele respondeu para o rei? Ô, meu rei, eu não posso voltar para minha casa. Por quê? Por que Urias não podia voltar para casa? Vocês lembram da passagem bíblica? Porque os meus irmãos estão em peleja. Os meus irmãos estão em batalha. Como eu poderia passar uma noite na minha casa, com a minha família, na minha cama, enquanto os meus irmãos estão lutando no campo de batalha? Olha a disciplina desse crente chamado Urias, né? Que interessante. A realidade é que nós somos, na verdade, irmãos, desafiados a não sermos como o mundo. Você pode perceber, o padrão humano é não ter compromisso com nada. Pode perceber, é não ter firmeza com nada. Ou é firme enquanto tem interesses próprios. Depois que não tem mais interesse, abandona, vai de vez em quando. Se não tiver mais interesse, nunca mais vê.
Amados irmãos, nós somos chamados para ser um povo que tem uma firmeza estabelecida, e essa firmeza é porque nós somos arregimentados, ou seja, nós fomos vocacionados a prestar contas da nossa vida numa ordem estabelecida. Eu quero ouvir e atender a voz daquele que é Senhor general na minha vida. Eu estou em prontidão, né? Verso ainda 5, diz assim: alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês, e o quê? Tem boa ordem, boa ordem é organização, é disciplina, e tem firmeza. Mais uma vez a figura aqui é uma figura militar. Qual é a figura? Ficou famosa, né? A batalha onde os 300 de Xerxes, ou melhor, os 300 de Esparta, conseguiu derrotar todo o exército ali de Xerxes, ali naquela emboscada praticamente. Os 300 arrumando uma posição de resistência, ficando firmes. Um soldado, e isso é interessante, né? Um soldado, quando ele está determinado em não recuar, a palavra diz assim, firme. Um soldado já é uma grande dificuldade, um pelotão enfrentando ele, né? Dá um trabalho. Imagine todo um pelotão firme, firmado no lugar que foi colocado, sem dar um passo atrás. É essa a realidade que Paulo está dizendo. Eu vejo que vocês estão irredutíveis. Vocês estão firmes, vocês estão solidificados como um grande pelotão, como um grande batalhão que sabe que se não tiver firmeza, será arrastado pelo inimigo, será totalmente destruído, porque não houve firmeza diante das batalhas. Se há um contexto onde o apóstolo Paulo está trabalhando e preparando aqui a igreja, é porque havia muitos inimigos aqui na igreja de Colossos, na igreja dos Colossenses. A igreja da cidade de Colossos era uma cidade onde havia já várias filosofias, vários ensinos tentando atrapalhar a mensagem do evangelho. E Paulo vai dizer, eu estou alegre. Por quê? Porque a igreja de Cristo verdadeira, ela se manifesta em boa ordem e ela se manifesta firme. Amada irmã e amado irmão, assuma esse compromisso na sua caminhada com o Senhor Jesus. Seja diante de qualquer circunstância, seja com o país assim, seja com a família assado, seja com o momento que você estiver vivendo, você foi vocacionado por Cristo Jesus. A sua vocação é irrevogável, é mais do que uma chamada da pátria, é mais do que um general qualquer, é o Senhor, aquele que é soberano e te chama para estar posicionado como serva e servo do Senhor e para estar firme. O posicionamento nos nossos dias tem sofrido abalos. A ordem tem sofrido abalos. Hoje é normal ver um crente fora da igreja, né? Que tristeza. Ver um crente que não vem na igreja. Olha, e a gente tem que ver tudo isso e ainda ficar com cara de paisagem, né? Misericórdia. A realidade, irmãos, que essa é uma das marcas deste século. Só que saiba de uma coisa, irmãos, lembrem-se disso. Só seremos salvos pela graça se de fato a graça foi recebida no nosso coração e nós respondemos essa graça através de uma vida de submissão e atendendo ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de ordem, de posicionamento, de disciplina para estar nos cultos, para estar na igreja, para conviver com a família, para falar assim, domingo nós vamos para a igreja, para tudo, vamos orar juntos aqui. Irmãos, eu tenho certeza que não tem como na sua mesa com a família não orar 5 minutos lá durante a semana, não é possível. O que falta muitas vezes é a ordem.
O que falta é reconhecermos que nós temos um compromisso e estarmos alinhados à vontade do Senhor. Nós não somos qualquer outros, nós somos o povo do Senhor. E assim a palavra do Senhor nos apresenta. Essa igreja deve se assemelhar a um exército ordenado, alinhado, cada um no seu devido lugar. Essa firmeza de não recuar, custe o que custar. Avante para a glória do Senhor Jesus. Amém? A segunda característica dessa igreja é uma igreja que manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo. Olha só que impressionante, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Está assim na sua Bíblia? Por que essa palavra foi colocada aí? Amados irmãos, nós temos vivido um contexto perigoso. Parece que Paulo, se tivesse nos nossos dias, escreveria sobre isso. Escreveria sobre, por exemplo, a palavra Salvador no Novo Testamento. Ela aparece 22 vezes. E Senhor, ela aparece 650 vezes. Por quê? A relação, irmãos, está diretamente que ser cristão é receber Cristo não apenas como Salvador. Porque se nós perguntarmos, você considera Jesus o seu Salvador? Até quem está passando na rua, ela nem sabe o que está acontecendo, vai dizer, não, com certeza, né? Com certeza. Mas se você perguntar, mas você tem Cristo como Senhor da sua vida, que direciona, você se submete a Ele, você deseja que Ele guie os seus passos, aí você vai perceber que a pessoa vai engasgar e vai falar, não é bem assim, né? Não estou muito atento à voz dele, não. O grande desafio para a igreja, como nós somos povo de Deus, é de fato, na nossa conversão, desembocar em obediência. Não é conversão que converte e é membro da igreja e está pronto, está 3S, né, Miriam? Salvo, sentado e satisfeito. Muitas vezes convencido que está salvo, né? Às vezes nem está. Não. Nós temos um Senhor que Ele é Senhor do universo. Eu sempre digo isso. Podia ter chamado uma pessoa muito melhorzinha do que eu. Podia chamar. Mas Ele teve misericórdia da minha vida, teve de você. Como não fazê-lo das nossas vidas, Senhor? Como não permiti-lo, vou botar entre aspas, essa ação de reconhecê-lo? Eu preciso que o Senhor dirija os meus passos. Eu preciso que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas. Eu preciso que eu enxergue quem o Senhor é na minha vida. Me ajude a te enxergar cada dia, Senhor. Guie os meus passos. A igreja, quando ela não caminha com o entendimento de que, de fato, se converteu para uma vida de serviçal, ou melhor, servidão, nós estamos confundindo o nosso chamado. Jesus disse assim, vocês não são mais servos, vocês são tratados como amigos. Mas essa palavra, quando Jesus traz isso, é aqueles que cumprem o quê? O seu chamado. Exatamente. Ele não paga como servo. Ele chama você de co-herdeiro com Ele um dia na glória. Ó, que dádiva, Cíntia. Nós vamos reinar com Ele. Mas tem um detalhe, só vai reinar com Ele quem experimentou o senhorio de Cristo em 2022, 2023, na vida que você tem aqui. E como é que experimenta esse senhorio? Dizendo, Senhor, trabalhe na minha vida. Faz de mim um crente de verdade. Faz de mim um homem que policia o que assiste, o que vê, o que negocia, o que conversa, o relacionamento com a esposa, a convivência na igreja, o que faz com o dinheiro. Senhor, seja Senhor na minha vida. Dirija a minha vida. A igreja que de fato é verdadeira se submete ao senhorio do Senhor. Tem alguns locais que a presença de Jesus quase ela é desprezível. Por quê? Já tem tudo. Teve uma igreja assim, não teve não?
Eles tinham tudo, eles eram ricos e abastados. E eles colocaram Jesus aonde? Do lado de fora. Esqueceram Jesus, tinha ar-condicionado, tinha cadeira boa, tinha bom louvor, tinha boa pregação. Para que de Salvador? Quando nós esquecemos que nós temos dono, quando nós esquecemos que nós pertencemos a outro, nós nos confundimos e nós, na verdade, estamos fora do nosso chamado. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele deseja nos ensinar a ser igreja que reconhece nele total submissão. Vou fazer aqui um destaque, aqui não estava preparado não, mas vou fazer aqui um apêndice, um parêntese. Irmãos, eu às vezes fico pensando como é que está a nossa caminhada cristã, como Jesus Senhor das nossas vidas. Você precisa assumir isso diante de Deus nas suas orações. Você tem orado durante a sua semana para que o Senhor Jesus governe o seu coração? Você tem orado na sua casa? Você tem fechado a porta do seu quarto e falado: Senhor, não permita que eu, o falso eu, me engane. Porque eu já sou nova pessoa em Cristo, a minha identidade agora está em Cristo, mas eu sou ludibriado tantas vezes, Senhor. Não permita que o Senhor distancie o senhorio do Senhor de sobre a minha vida. Você tem orado assim? Porque se depender da reunião de oração de sexta-feira, olha, irmãos, está todo mundo vivendo aqui um avivamento maravilhoso. E eu acho que qualquer pastor falaria isso. É uma grande crise o que nós vivemos nos nossos dias. Nós não conseguimos frequentar o local onde nós vamos morar para falar isso. Eu espero que na sua casa você tenha coragem de fechar a porta do seu quarto e não pedir para o seu trabalho, não pedir pelo seu carro, não pedir por nada. Que não seja dizer também: Senhor, faz de mim teu servo consagrado. Faz de mim teu servo com os ouvidos abertos. Não permita que a avareza, não permita que o materialismo, não permita, Senhor, que o meu ego domine o meu coração. Eu preciso do teu senhorio sobre o meu coração rebelde, sobre o meu coração malicioso, sobre o meu coração tendente ao mal. Senhor, socorre-me. Amados irmãos, nós deveríamos chorar mais, clamando o senhorio do Senhor sobre nós. A palavra do Senhor diz também no verso 6, olha só, verso 6 diz assim, 2:6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. E essa é a terceira característica. Característica de uma igreja verdadeira. A igreja se dispõe a seguir os passos de Jesus. A nossa vida, a nossa estrada tem um nome, né? Alguém já disse isso. E o nome dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa estrada. Não é assim quando você vai lá para Jaguariúna, você não chega lá em Campinas e pega a Dom Pedro. Não é assim? Porque se você pegar a Bandeirantes, você não vai parar em Jaguariúna, você vai parar em São Paulo. Não é assim, Tiago? Machado também já aprendeu, né? Se você quer chegar num destino, você tem que saber para onde você de fato está indo. Amados irmãos, ter Cristo Jesus pode significar para você apenas vir na igreja. Ter Cristo Jesus como confissão de boca, nominal, pode apenas ter uma religião. E ser de fato igreja verdadeira é seguir os passos de Jesus, é viver aquilo que Ele deseja que nós vivamos. E o modelo não é nem o apóstolo Paulo, ele até pode ser, mas não é ele. O modelo não é apenas Pedro, pode ser ele também. O modelo nosso é Jesus Cristo.
o modelo perfeito. E essa caminhada, ela depende de nós nos humilharmos e falar: Senhor, me ajude, me guie nessa caminhada. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. Eu não posso ser enganado, eu não posso ser direcionado, eu não posso amar mais outros caminhos. Me ajude a trilhar os teus passos. Abra lá comigo em 1 João capítulo 3, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João 3. Olha o que diz lá. 1 João capítulo 3, 1, diz assim, eu vou ler até o 6. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não... O que isso quer dizer? O mundo não nos conhece porque nós não pertencemos ao padrão do mundo. Não é que ele não conhece o seu nome, o seu CPF, sabe de tudo disso. Ele não reconhece em você, não entende o modo de você caminhar agora. Olha só o que diz a palavra. Porque não o conheceu. Porque não o conheceu. Quem que o mundo não conheceu? Cristo. A nova estrada da sua vida. A nova caminhada agora que o mundo não conhece, não sabe, porque você agora vive outros valores, toma decisões diferentes, faz escolhas diferentes, assume valores diferentes, porque o mundo não conheceu. Como é que eles vão entender? Continuando, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que haveremos de ser um dia? Como Ele, perfeitos como Ele é perfeito. Você não tem uma grande luta aí no seu dia a dia? Você fala assim: ô Senhor, eu quero tanto te agradar e eu sou tão frágil. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero tomar as decisões corretas, fazer as escolhas corretas. Um dia você não vai ter mais essa luta, mas aqui nós temos. Nessa estrada nós temos. Diz assim o texto: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, como perfeito. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo. O que quer dizer purifica? Ele não come um negócio, ele não bebe outra coisa. Até pode, né? Hoje a gente falou pela manhã, tomar cuidado com os comelões demais, né? Os beberrões, perigoso. Mas Paulo, ou melhor, João está escrevendo dizendo, a realidade é que nós estamos nos purificando, nós estamos nos abstendo daquilo que são valores desta vida, corrompidos pelo pecado. Irmãos, é só você respirar aí fora e você já vai ter que ter discernimento em fazer a vontade de Cristo e não cumprir a vontade do mundo. É ou não é? Do mais novinho aqui que está dentro aqui, a Giovana, que completou 11, que já não vai mais para a salinha. Estou vendo daqui. Está vendo? Faz 11 anos e aí já sou pré-adolescente. E de fato nem tem sala mais para ela, né? Deus cubra a Giovana com graça, fez aniversário essa semana. Amém. Orou pela Giovana? Ou só deu parabéns lá pela Edna? Quando tem um aniversariante, você ora por ele, viu, pecador? Deus abençoa ela, abençoa ele. Eu nem conheço quem foi para parabéns hoje, mas dá parabéns para ele e abençoa, viu? Senhor, abençoa o seu Oscar, Dona Maria, abençoa alguém. Ora, tá? Ora lá na sua casa. Continuando, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece
nele não vive pecando. O que isso quer dizer? Que agora em Cristo eu não vou pecar mais. Não, não é isso. Mas que você agora tem uma nova estrada para percorrer. O mundo não tem nem um pouco de incômodo em não obedecer à palavra de Deus. Nós que somos igreja do Senhor, incomoda a nossa alma, fere o nosso coração e é irrevogável. A partir do momento que você tem o Senhor como Salvador da sua vida, Ele se torna Senhor da sua vida. Tudo que você for fazer agora só tem sentido se você caminhar alinhado com a vontade dEle. É assim que se revela. É assim que se revela um pecador que agora luta contra o pecado. E a palavra do Senhor diz assim, que não viu nem o conheceu. Ou seja, verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amados irmãos, é uma grande preocupação que nós temos que ter como igreja, como servo do Senhor que aqui estou. Você tem orado para dizer: Senhor, eu sou jovem, adolescente, casados, eu sou profissional liberal, eu faço isso, faço aquilo, dirija os meus passos, Senhor. Não viva apenas uma vida religiosa, viva uma vida seguindo os passos do Senhor, porque Ele é Senhor da sua vida. Amados, nós devemos transmitir isso em coisas pequenas do dia a dia, para que os nossos filhos vejam em nós, mais do que uma religião, vejam amor pelas caminhadas, pelos passos de Cristo Jesus. Caminhando. Um quarto aspecto, a igreja verdadeira evidencia uma firmeza inabalável. Verso agora 2:7. Olha o que diz o texto. E estando enraizados e edificados e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Nós temos aqui uma palavra da agricultura. Olha só. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Estando o quê? Enraizados. Enraizados. É aqui da turma do Tiago, do Marcos Vinícius, os engenheiros agrônomos. Como é que nós podemos lembrar de uma árvore? Qual é a definição que Jesus aqui, através do apóstolo Paulo, traz? Serão enraizados, está assim que está o verbo? Já aconteceu e permanece. Estando enraizados. Uma árvore frondosa, ela tem as raízes que vão o mais profundo possível até encontrar o quê? Os nutrientes que ela precisa, água e tudo mais. Não é assim? Nós somos comparados a uma árvore agora. Paulo está dizendo, vocês estão enraizados. E olha, irmãos, só tem como experimentar isso quem já recebeu Cristo Jesus. Porque a partir do momento que se converte a Cristo Jesus, é ligado à raiz na pessoa de Cristo Jesus. E a partir dali, as raízes só vão aumentando, ganhando forma, se multiplicando, porque cada dia mais essa pessoa está ligada à pessoa de Cristo. Quando você vê alguém que faz anos que a vida cristã não muda, não tem sintonia, você pode ter certeza que ainda não ocorreu essa ligação de raiz, como uma árvore que procura de maneira toda dedicada, esforçando-se a encontrar os nutrientes. Nós estamos em Cristo, como uma árvore frondosa que procura os seus nutrientes. E a palavra do Senhor nos mostra que agora, essa firmeza, o cristão, agora, ele não é como uma palha, que é levado de um lado para o outro, vem uma situação qualquer e já espana.
uma situação qualquer, não precisa ser uma coisa muito séria não, ele já larga de mão, Marcos. Não, ele está enraizado. Você tirar uma árvore com raízes profundas, dá um trabalho gigantesco, porque ele está totalmente ligado. A árvore está ligada às suas raízes. Nós estamos, de fato, ligados na pessoa de Cristo. Essa palavra enraizados, ela é, de fato, a profundidade que nós estamos ligados. Estamos ligados em Cristo, nós somos convidados a cada dia mais nos prepararmos para estarmos produzindo, para nós estarmos ligados a Ele em crescente. Há uma frase do pastor Russell Shedd, falecido, diz assim: nós estamos ligados, a árvore, uma vez enraizada, só fica mais firme à medida que o tempo passa, ela, o quê? Cresce. Amado irmão, nós não podemos aceitar uma vida cristã que não seja progressiva para a glória do Senhor Jesus. Nós não podemos aceitar uma vida constante de mesmice, de fracassos. Nós temos que falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Ajude-me, Senhor, a crescer ligado no Senhor, que é o tronco. E nós estamos enraizados, nós estamos ligados ao Senhor. Essa definição, ela deixa bem claro que nós fomos plantados em Cristo Jesus. Nós fomos plantados de uma vez para sempre, e isso significa que foi Deus quem plantou a igreja, e não uma decisão sua qualquer, que você, não, eu vou para a igreja. Você pode ter feito isso. Tem pessoas procurando a igreja nos nossos dias, hein? Dizendo assim, contou para a família, contou para mim hoje, contou para as pessoas: eu vou para a igreja que eu estou assim meio perdido, já estou passando da hora. Essa pessoa possivelmente não ainda conheceu Cristo Jesus, mas ele está vindo para o local onde ele vai receber a mensagem de salvação, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Amados irmãos, a palavra nos mostra que muitos se voltarão para o Senhor, porque os ouvidos foram abertos. Eu convido você, experimente a cada dia o crescimento na palavra do Senhor. Não permita que a sua vida cristã seja, frágil, mas que você possa estar cada dia enraizado na pessoa de Cristo. Diz mais, o texto diz assim, que essa pessoa, ela está enraizada, olha a figura de linguagem, e edificados, em quem? Cristo, edificados. Jesus, Ele é para nós a pedra principal. E Paulo vai usar a expressão: vocês são como uma obra, vocês são como umas paredes que são levantadas, mas o alicerce é Cristo Jesus. A pedra que sustenta vocês é Cristo Jesus. Porque se vocês estiverem edificados na experiência religiosa, qualquer problema vai derrubar vocês quando vier qualquer circunstância aleatória. Viva a vida cristã, ou melhor, não viva a vida cristã alicerçado no seu autoconhecimento, alicerçado na sua experiência religiosa, alicerçado na convivência com os seus pais crentes. Viva a vida cristã sim, e você será derrubado qualquer instante. Mas aquele que é edificado a partir da pessoa de Cristo, a pedra angular que sustenta as nossas vidas, pode vir chuvas, pode vir tempestades, pode passar momentos que for na sua história, você está edificado na pessoa do seu Salvador Jesus Cristo. Não é assim? Seja cada dia mais desejoso. Senhor, eu estou ligado no Senhor. O Senhor começou essa boa obra tem nome. Essa boa obra tem nome, Cândido da família.
Machado, Luciano, Enzo, essa obra tem nome, Senhor. E a tua palavra diz que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para terminá-la, completá-la. Eu creio nisso sobre a minha vida e sobre a minha casa. A palavra do Senhor também diz uma expressão que passa um pouco despercebido por nós. Olha só no verso ainda 6, verso 7, perdão. Edificados nele, e qual que é a próxima palavra aí? Confirmados na fé. Essa palavra aqui, segundo os estudiosos, é o Warren Wiersbe que fala isso, ele vai dizer que essa palavra aqui, confirmados, é como uma escola. Lá nos meus alunos, lá eu dou provas para eles. Deixa eu ver se você aprendeu mesmo. Hoje é dia de prova. Uns baixa a pressão, não é assim que acontece? Fica aquele nervosismo, tremendo. Os que são sérios, né? Os que não são sérios não estão nem aí com a prova, né? Mas os que são sérios levam a prova a sério, não é assim? Todo bom aluno é assim. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando. Olha, você quer ver um detalhe? Quer saber se você está de fato enraizado em Cristo? Quer saber se as suas raízes estão em Cristo? Quer saber se de fato você está edificado na pessoa de Cristo e não nos valores da religião? Não na sua autojustificação? Você quer saber se você de fato está preparado? Você vai ser provado. É isso que o texto diz. Estando enraizados e edificados edificados nele, na pessoa de Cristo, e confirmados na fé. Meu irmão, minha irmã, a prova para saber quem é quem. A prova, Poliana. Nós não precisamos aqui, a gente às vezes fica triste, a gente dá uma esperneada diante de Deus. Deus, mas está difícil, o povo é assim, o assado. Não, apresente o povo diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai cada dia purificar aqueles que são dele. Cada dia Deus vai provar aqueles que são dele. Ele vai trazer circunstâncias que vai, na verdade, preparar você para que cada dia mais você se lembre: eu estou enraizado, eu estou edificado, é na pessoa de Cristo, não é no meu marido, não é no meu trabalho, não é no meu sustento financeiro, eu estou ligado na pessoa de Cristo e nada vai fazer eu recuar para a glória dele mesmo. Eu desejo que você tenha essa fé fortalecida na pessoa de Cristo Jesus. Essa fé, ela se manifesta através dessa ação pedagógica, através dos momentos que vivemos, para que o nome do Senhor possa ser exaltado. Estamos, em último lugar, como igreja, manifestando gratidão a Deus. Olha o que diz o verso 7. Estando enraizados, edificados e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. O que é crescer em ações de graça? É cada dia em nós ter o reconhecimento que nós dependemos do Senhor em tudo e para tudo. É ter um momento da sua semana que você para tudo e fala: louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não ganhei na loteria, o meu salário não foi aumentado, mas eu estou feliz porque tenho o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida e eu pertenço ao Senhor. É aumentar a alegria, porque você tem uma igreja, você tem um povo que congrega com você, com dificuldades, com situações mais fáceis, com lutas. Você tem um povo separado para estar com você, militando por causa do nome de Cristo Jesus. E você diz assim: eu louvo ao Senhor por cada um desses meus irmãozinhos e irmãzinhas que o Senhor me deu, porque o Senhor os amou e colocou na minha vida para a glória do teu nome. A gratidão, aqui, segundo os estudiosos, o Wiersbe diz isso novamente, é como um riozinho que vai ganhando forma. A vida do crente, quanto mais vai entendendo Jesus Cristo, ele vai se tornando como um rio, que vai se tornando cada vez mais caudaloso,
correntes grandes, volumoso, e cada dia mais o crente é assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Eu estou, não do jeito que eu desejo, mas muito melhor do que eu mereço. Você não pode dizer isso? Ou só eu que sou um miserável pecador que posso? Nós estamos muito melhor do que nós merecemos. Nunca estamos contentes, mas muito melhor do que nós merecemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, porque um dia com Ele não nos faltará nada. E o nosso coração será o quê? Saciado para a glória dEle. Então você já pode dizer um aleluia profético, né? Aleluia, louvado seja Deus, porque eu sou do Senhor. Amém, Felipe? Aqui o povo também dá glória a Deus, viu? Não é só na Assembleia não, viu? A gente louva a Deus e glorifica o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos.